Ave Império e Ave Maria. Sim, gente, o Fux votou contra as restrições impostas ao Bolsonaro, sabe? Aquela da tornozeleira que hoje até estourou no Brasil por causa que o Bolsonaro tiraram uma foto dele, né? Ele de tornozeleira lá no Congresso Nacional, né? Que ia ter aquele negócio do PL, que foi um monte de parlamentar do Brasil, que algo foi impressionante, né? Juntou um monte de parlamentar do Brasil no meio do recesso, que a maioria nem de Brasília foi pra lá pra ver o Bolsonaro, e ele juntou uma grande lá e mostrou a tornozeleira. Ele falou que não ia falar, mostrou a tornozeleira, e o ministro Alexandre de Moraes falou: para dar 24 horas ele pode ser preso a qualquer momento, o Bolsonaro, por causa disso. Mas o Fux demonstrou agora que é contra essas restrições. Ele falou que, nas palavras, parafraseando mesmo, ele falou que não tem muito mais medidas, porque o Bolsonaro não demonstrou que ia fugir. Ele teve também muita chance de fugir, né? E não fugiu. E as medidas da PGR ele não achou muito interessante. Então, por isso, o ministro Fux realmente foi contra, né? Ele não quer que tenha essas medidas. Vai mudar alguma coisa? Não. Se ele quisesse mudar mesmo essa situação, ele tinha mandado mesmo pro plenário. Aí ia mandar no plenário, porque aí todo mundo já ia separar quem tá, o joio do trigo. Mas ele não mandou, ele só negou mesmo e foi contra. Que é bom, porque ele estava muito pressionado pelo ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Alexandre de Moraes queria que ele votasse a favor e fosse junto. Como prova isso? Aqui, olha, as discussões dele. Eles discutiram. Eles queriam dar uma tensão entre os dois para que o Fux, porque o Fux só tinha para votar até ontem, até hoje, é meia-noite, ou ontem, 23 e 20h59, na verdade. Até dia 21 às 23h59, há menos de 20 minutos atrás, há mais de 20 minutos atrás. E ele votou no 35, ele deixou porque ele ficou bem em cima do muro, né? Mas agora demonstrou o lado que ele tá, né? Graças a Deus, o lado da liberdade, né? Ou o lado de querer aliviar ele, né? Pois, como o próprio Alexandre de Moraes disse, não é o próprio Alexandre de Moraes, não, a Daniela Lima, né, que falam que é porta-voz do ministro Alexandre de Moraes, falou, a Daniela Lima falou: às vezes ficar fora de uma lista sancionada não é motivo de alívio. Isso é uma crítica a quem? Aqui, olha. Então falam que isso daqui foi uma crítica do Alexandre de Moraes diretamente ao Fux, né? Porque ele não ficou na lista. Se você for ver da lista aqui, olha: Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, Luiz Roberto Barroso, Gilmar, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino. Esse daqui, ó, André Rodrigues e Fábio, um é chefe da Polícia Federal e outro é um capanga, né? Falam que, entre aspas, do Alexandre de Moraes. E o Ricardo Lewandowski e Pacheco, né? Essa daqui do Pacheco, gente, é pra dar um negócio no Alcolumbre no Mota, tá ligado? Principalmente no Alcolumbre. Que até foi fizeram uma piada hoje, né? Com um elevador lá no Ceará fez mais trabalho que o Senado todo, né? Porque o elevador segurou o Barroso por 5 minutos, né? Ele travou a STF por 5 minutos, né? Mas voltando. Então, parece que mesmo com essa pressão que parece ter vindo do Alexandre de Moraes, uma pela Daniela Lima e outra de briga interna mesmo, o Fux demonstrou divergência. E agora sim, na primeira turma, pode talvez no futuro dar recurso? Talvez. Nunca se sabe. Mas a situação é que o Alexandre de Moraes, na primeira turma, não mais tem sua grande hegemonia. E então demonstra que o seu castelo, de certa forma, está desmontando. Porque o Alexandre de Moraes, ele não vai poder recuar nem o Lula. Eles não podem recuar. Se o Lula e o Alexandre de Moraes se importassem, eles tinham renunciado já por essa situação. Principalmente o Lula. Porque a situação, principalmente da tarifa, é culpa do Lula. Principalmente com a briga com o dólar, né? A China e o Rússia pulou fora e o Lula quis. Então eles não podem dar. Só que o pessoal volta já. E o Fux, que é um cara do Supremo até respeitado, né? Pulando fora disso, demonstra. Ele não tá. E se o Fux pular fora, algum desses ministros também pode ir. A Carmen Lúcia não, mas às vezes um Ed Fachin, o Fachin meio que liberou meio que o como eu posso dizer? O Fachin meio que liberou o Lula, né? Mas ele foi contra a censura, né? Entre aspas, né? Então, tipo assim, tem esse pessoal. Então às vezes pode aumentar a divergência. E se o Fux está pulando fora, imagina para os caras abaixo. Então às vezes esse negócio do Fux não ficar junto pode fazer assim: a Polícia Federal, em vez de responder, o Alexandre de Moraes faz uma coisa para a Polícia Federal, em vez de responder no dia, demora 15 dias para responder. Porque
Porque começa a ficar com medo, gente. O pessoal começa a ficar com medo. E se o pessoal que tá do lado tá pulando fora, ou então o pessoal de baixo percebe que não tá invulnerável. Mas a situação, gente, é uma notícia boa nesse meio de notícias ruins, né? Porque hoje o Bolsonaro, como eu disse, foi quase preso por causa da tornozeleira. Teve a situação no Metrópole, né? Que ele foi falar, só que aí alguns ministros falaram melhor se não falar, senão vai ser preso da Polícia Federal. Então, no meio desse monte de coisas ruins, tem umas notícias boas. O resto é rezar e pedir pra Deus pra ficar melhor. Mas como diz um especialista do Brasil, vai piorar muito o Brasil antes de começar a melhorar. E é culpa de parte da população, sim, tá? Muita pessoa, todos vão sofrer por culpa de poucos. Mas é a vida. Gente, fica com Deus. Até amanhã. E desculpa pela confusão.